sou a Cora Costa. Iniciamos a nossa palestra, que tem como tema Relações entre Sociedade e Estado na crise do Covid-19. E teremos 3 expositores, os queridos professores Leonardo Almeida, que é professor da FIC, mestre e doutor em Direito e bacharel em Filosofia, professor Joaquim Soares, que é advogado nas áreas de Direito Civil, Empresarial e Tributário, professor da FIC e especialista em Direito Civil e Processual Civil, e o professor Pedro Espíndola, que é mestre em Direito, doutorando em Ciências da Linguagem, advogado e professor. Como foi que organizamos o presente evento? Os 3 professores farão a exposição, cada um em 15 minutos, na seguinte ordem. Primeiro, o professor Pedro Espíndola, depois o professor Joaquim Soares e, arrematando ao final, o professor Leonardo Almeida. E vocês, aqui na tela ao lado do canto direito, terão acesso ao chat. Então, eventualmente, se tiverem algum tipo de colocação, podem fazer as perguntas, que ao final eu vou recolher e questionar aos expositores. Dito isso, passo a palavra ao professor Pedro Espíndola. Desejo boa sorte. Muito obrigado, professora Cora. Eu inicio cumprimentando meus colegas e falando da minha felicidade em estar aqui hoje. Essa palestra que foi pensada, né, por nós 4, ela, além da relevância que ela representa para o momento, para que a gente possa refletir a respeito de questões que temos tão relevantes, né, atualmente, para mim também constitui um prazer, né, trocar ideias com esses colegas tão diletos, com quem eu aprendo tanto. Então, ser o primeiro é sempre algo positivo, mas traz também algumas questões que a gente precisa relativizar, né? Então, como eu sou o primeiro, significa que o que eu disser pode posteriormente ser complementado pelos meus colegas, então isso me desonera um pouco, significa que as falhas que porventura houverem, a lacuna que houver do meu discurso, eu estou seguro que meus colegas vão complementar posteriormente. Mas também traz uma certa responsabilidade, né, em abrir o debate de um modo que as questões sejam postas e bem compreendidas para a discussão e o debate acontecer bem depois. Então, vamos lá. No nosso tema, hoje, é a respeito das relações entre sociedade e Estado na crise do Covid-19, né? Me parece que é uma questão que ela paira na experiência de todo mundo, né? Todos nós estamos tendo, de uma maneira tangencial ou então mais próxima, mais detidamente refletida, essa questão nas nossas mentes atualmente. A gente escuta a respeito de medidas governamentais do poder público em relação a isolamento, em relação a distanciamento, a questão relacionada a lockdown, e isso faz a gente questionar quais são os limites, qual é a necessidade de cada medida dessa e como a gente precisa se comportar enquanto indivíduo, enquanto coletividade e enquanto Estado. Então, eu acho que a problematização que a gente faz aqui hoje, esse início de reflexão em relação ao que a gente começa a conversar, é algo necessário. Algo necessário porque vai ser um diálogo que vai poder nos ajudar a ter parâmetros para saber como agir nesse momento tão diferente, né, da nossa vida social. Então, a gente, apesar de aqui no Brasil ser acostumado a crises, né, eu nunca vivi um momento no Brasil que não se dissesse que a gente não está em crise. Eu acho que a quantidade de emendas à Constituição, da nossa Constituição de 88, mostra, né, as crises são produzidas e a gente vai lá e reforma a nossa Constituição. Eu acho que é algo permanente para o brasileiro se sentir com uma certa instabilidade. Mas ainda assim, esse momento tem traços muito atípicos, né? E que a gente precisa ter uma reflexão específica, porque, apesar dessas instabilidades no nosso país, a gente tinha uma sensação de normalidade que foi perturbada com esses eventos de agora, né? Então, me parece que a reflexão da gente hoje, o propósito é tentar refletir um pouco mais sobre isso e, posteriormente, continuar esse diálogo e tentar contribuir com ele, né? Então, quando a gente iniciou a nossa conversa para montar essa palestra, em que eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para tentar contribuir, né, sobretudo por conta dos grandes intelectuais que aqui dividem essa palestra comigo, eu precisava pensar em algo realmente muito bom para trazer. E
refletindo a respeito disso, eu pensei na figura do filósofo, nosso filósofo, inclusive, vivo e produzindo, o Jürgen Habermas, já com uma idade longeva. Ele nasceu em 1929, então viveu muita coisa do século XX, acompanhou eventos muito traumáticos do século XX e também está acompanhando esse evento traumático global que a gente está vivenciando agora, inclusive se pronuncia em relação a isso, né? E eu pensei no Habermas e pretendi trazê-lo tanto por conta desse papel que ele desempenha enquanto um intelectual engajado, que está sempre preocupado em discutir questões sociais, situações que estão acontecendo, e tentar usar a sua filosofia e a sua contribuição na sociologia para tentar ajudar as pessoas a autocompreender o momento. Então, eu acho que ele é um filósofo relevante por isso, porque, além de ser contemporâneo e estar vivenciando isso, ele tenta efetivamente encontrar auxílios teóricos para a nossa realidade. Esse é um ponto. E o outro ponto da minha escolha por trazer algumas coisas do Habermas é o fato de que me parece que ele é um dos autores contemporâneos mais interessantes em termos de proposta sofisticada para uma superação de uma crise da racionalidade que a gente teria vivenciado no século XX. Então, eu pensei em trazer o Habermas para tentar, através do que ele traz em sua filosofia, tentar buscar alguns parâmetros para tentar entender se nos serve ou não. E se não nos serve, o que é que a gente pode partir para procurar, então. Então, essas foram as razões da minha escolha, mas falar sobre o Habermas traz alguns desafios também, né? O principal para esse momento é o tempo que nós temos na palestra, que necessariamente devia ser esse mesmo, porque é uma introdução a essas reflexões, né? A gente não podia se estender tanto. Na verdade, mais uma provocação. Em todo caso, se torna um desafio muito grande trazer as ideias do Habermas num tempo tão curto. Então, eu vou tentar trabalhar algumas dessas ideias para depois fazer uma provocação e a problematização em relação a se essas ideias, esse conjunto de ideias do Habermas nos ajuda ou não nesse momento, especificamente na nossa realidade brasileira. Né? A gente tem uma experiência histórica que compartilha muitos traços nos estados do Ocidente. O Brasil ele é herdeiro de tradições que nascem, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos da América, mas a nossa realidade histórica e as nossas experiências são peculiares. Então, não necessariamente o que foi teorizado e proposto pelo Habermas vai conseguir ser aplicado aqui. Né? Tanto que, e essa é uma terceira razão, talvez, do porquê eu trouxe Habermas, o Habermas é muito influente aqui no Brasil. Ele é, sobretudo, influente no direito. E influenciou os juristas que influenciam o Brasil, o direito brasileiro. Então, isso é um outro traço que faz a gente pensar nele como um autor interessante para compreender alguns dos conceitos e tentar refletir sobre a possibilidade de aplicação desses conceitos aqui na nossa realidade. Então, eu separei alguns pontos da filosofia dele, da obra do Habermas, que é muito, muito extensa, mas se a gente puder colocar de uma maneira ampla, a gente consegue identificar uma proposta do Habermas que se vincula a pelo menos 4 modelos teóricos que ele tenta avançar, que ele tenta construir para os diálogos dele. A gente tem em Habermas um modelo teórico que procura compreender o que ele chama de esfera pública e a sua mudança estrutural ao longo da história europeia. E aí esse conceito de esfera pública é muito importante para compreender a proposta habermasiana, mas é também uma questão muito complexa para a gente tentar perceber de que maneira a gente consegue trazer essa proposta para cá, para a nossa realidade. Porque a esfera pública, na forma como o Habermas a teoriza, depende muito de um contexto histórico tipicamente europeu, dessa construção especificamente europeia, que, apesar de nos influenciar, na nossa história, as coisas não se passaram de igual modo, né? A gente teve uma experiência tanto diferente. Então, esse é um primeiro modelo teórico, esfera pública, a mudança estrutural dela. Um segundo modelo teórico dele, que talvez seja bem central no pensamento dele, é a teoria do agir comunicativo, né, que traz muitas repercussões importantes para tudo que ele vai propor. Um terceiro modelo seria a ética do discurso. Né, o Habermas está num momento, e aí a primeira lembrança, quando a gente escuta ele,
sobre ele é a lembrança de que ele vem da escola de Frankfurt, né, uma escola que está aí na segunda metade do século XX, e que problematiza justamente as promessas que foram feitas pelo iluminismo na modernidade, e que coloca justamente uma descrença em relação ao potencial dessas promessas e a possibilidade de realização dessas promessas. O Habermas, então, tem essa origem e ele assimila essas críticas do Adorno, do Horkheim, mas o Habermas ele se diferencia um pouco na continuação, porque, além dessas críticas, ele pretende fazer uma proposta que procure resgatar potenciais que ele enxerga ainda como sendo importantes da modernidade. Então, esses modelos teóricos são construídos de modo ao Habermas dizer, olha, tem algo do projeto da modernidade que a gente ainda consegue aplicar e que existe um potencial grande para a gente explorar, sobretudo, de um ponto de vista crítico, um potencial emancipatório, né? Sobretudo em relação à razão. Então, esses conceitos do Habermas são interessantes e posicionam ele numa tentativa que alguns outros também foram por esse caminho, né? O Karl Otto Appel, o colega dele também vai procurar isso, mas no momento em que a gente tinha uma crítica muito forte à racionalidade e à modernidade, e essas promessas que não foram realizadas, e o século XIX e o século XX foram muito invadidos por conturbações sociais, e essa descrença ela se tornou patente. Então, tinha um grupo que criticava de maneira muito forte isso, e um outro grupo que tentava dizer que o momento moderno já tinha completamente decaído, e a gente estaria agora no momento pós-moderno, fragmentário e com outras estruturas para serem compreendidas, ou talvez sem estruturas, né? Mas pessoas que iriam por outro caminho. E o Habermas, então, tenta fazer esse resgate. Isso é algo interessante. Então, 2 modelos teóricos dele, mencionado. O terceiro seria a ética do discurso. A gente estava falando, ele está no momento, então, de descrença, e isso se revela também uma descrença em relação à possibilidade da gente fundamentar uma ética que possa ser compreendida de um ponto de vista universalista. O Habermas, então, nesse modelo teórico, vai tentar propor uma ética que possa ser compreendida como racional ainda, mas tentando se liberar das dificuldades que as críticas colocaram em relação às perspectivas sobre a ética da modernidade. E, por fim, o quarto modelo teórico macro dele seria a democracia, a ideia de uma sociedade civil deliberativa. A complexidade do Habermas é justamente a gente compreender que os conceitos dele estão sempre postos de maneira dialógica a tudo que ele já escreveu. Isso torna ele um autor muito complexo, sobretudo porque a filosofia dele foi evoluindo de uma maneira muito profunda. Então, Habermas é aquele intelectual engajado que entrou em debate com diversos outros filósofos, e em cada debate... Obrigado, cara. A Cora me avisando aqui dos 5 minutos. Em cada debate, o Habermas, ele incorporava o que ele considerava que era importante. Ele revisava os seus próprios conceitos quando ele julgava que o outro filósofo apresentava argumentação suficiente. Então, para a gente chegar na proposta habermasiana, que me parece relevante para que a gente possa pensar se isso é um parâmetro interessante para a gente discutir o momento pós-crise. O momento crise do Covid e o momento pós-crise é o seguinte: a gente está numa sociedade que passou pela secularização, né? A gente retira o fundamento divino das escolhas racionais da gente, das escolhas na sociedade, e a gente coloca, então, fundamentos racionais. Isso também tendo a ver com o que o Max Weber fala sobre desencantamento, né? A ideia de que nossas argumentações agora, elas precisam ser científicas, racionais, a racionalização do mundo. O Habermas pega essa contribuição e ele diz o seguinte: isso é o interessante do Habermas, ele tenta preservar boa parte do que a tradição do pensamento ocidental construiu, em termos teóricos. Então, ele tenta preservar, por exemplo, Kant e todas as contribuições que ele fez, mas o que ele diz é: a modernidade, o projeto da modernidade, ainda é aplicável se a gente inserir uma nota fundamental que não foi pensada antes, que é justamente o potencial emancipatório de uma racionalidade comunicativa. E aí ele vai dizer o seguinte: a nossa tradição pensou muito bem uma racionalidade instrumental, né? E aí ele faz uma conexão que eu vou colocar. É complexo de fazer isso, mas existe uma simetria na construção desses conceitos. O Habermas diz que a gente tem um agir estratégico ou agir instrumental que se fundaria numa pretensão de verdade.
né? Outros conceitos complexos dele, a questão das pretensões para chegar à fundamentação de uma situação ideal de fala, mas, basicamente, a gente teria, então, um agir estratégico fundado numa pretensão de verdade, a gente teria um agir normativo fundado numa pretensão de correção, e a gente teria um agir que ele chama dramatúrgico, que seria fundado numa noção de autenticidade ou de veracidade, né? São todos conceitos complexos, mas o que ele quer dizer é que nossa tradição teorizou muito bem a construção da unidade da razão fundada nessas perspectivas, que aí ele fala de ciência, fala de uma perspectiva moral prática e de uma perspectiva estético-expressiva. Mas o que ele diz é que faltou teorizar algo fundamental, que é justamente o agir comunicativo, que se guiaria pela noção de que, numa tentativa de buscar consenso em um discurso que a gente possa classificar como racional, a gente precisa primeiro caracterizar e preencher essas três pretensões iniciais. Mas, por fim e na base, a gente precisa também ter a pretensão de inteligibilidade, ou de entendimento. E aí é que ele vai construir, então, o agir comunicativo em cima dessa perspectiva, em cima da noção de que, enquanto busca por esse consenso, ou por respostas racionais para orientar a nossa sociedade, ou seja, num momento de crise, o que é racional fazer? Para o Habermas, a gente precisaria, então, buscar essa situação contrafactual, né? Então não é empírica, mas é uma pretensão, é uma vontade das pessoas que estão discutindo a respeito de determinado tema, de aprofundar essas pretensões de verdade, autenticidade e de correção, e unificá-las numa compreensão de que a busca final nesse nosso discurso racional é por inteligibilidade, é por entendimento. É um filósofo extremamente sofisticado. Eu acho que ele compreendeu, eu não sou ninguém para dizer isso, né, mas eu acho que ele compreendeu a nossa tradição de uma maneira exemplar, um filósofo extremamente preparado, e me parece que a proposta que ele fez, então, não é ingênua. Tudo que ele traz é realmente muito bem pensado dentro dessa nossa perspectiva de construção do pensamento ocidental. Mas a questão que fica é justamente se esse modelo do Habermas, ele é um modelo factível para nós. Se essas pretensões, elas, efetivamente, a gente conseguiria trazê-las para um momento de aplicação para a nossa realidade social, especificamente brasileira. Eu não tenho essa resposta, eu vou, inclusive, deixar que meus colegas muito mais preparados que eu possam trazer, mas o fato é que pensar na proposta do Habermas faz a gente pensar também em quais são os parâmetros que a gente vai adotar para tomar decisões na sociedade da gente. Era essa fala que eu queria deixar. Eu agradeço o tempo e a organização da nossa presidente aqui da palestra. Obrigado. Excelente exposição, professor Pedro. Parabéns. Obrigado. Muito boas as reflexões, de fato. Dito isso, como você bem disse que não achou a resposta, que não tem, né, a resposta para os seus questionamentos, obviamente que eu não vou trazer essa bola para mim, eu vou jogar a bola para o professor Joaquim Soares, que será o próximo expositor. Eu desejo boa sorte, professor. 15 minutos de exposição. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aprendendo com tão brilhantes colegas, né? E estar participando dessa palestra com o intuito de poder ajudar, né, de alguma forma, e de, como o Pedro falou, né, o objetivo é fazer com que seja provocado o pensamento, seja provocado provocadas as respostas, né? E a gente tem aí um momento de reflexão. Bom, a minha colocação foi um pouco mais, eu comecei bem mais intimista, né? Menos social, para partir para uma coisa mais social. E eu fui buscar na filósofa Hannah Arendt, né? Que quem me conhece sabe que eu gosto muito da matéria, né? E ela falando naquele famoso livro dela sobre Homens em Tempos Sombrios, né? Ela mostrando o entendimento das pessoas diante do trauma pós-guerra, né? Aquele trauma pós-guerra e pós-era da ameaça nuclear, Guerra Fria, aquele tratamento, né, como as pessoas estavam reagindo. E aí, falando de crise,
a gente, né, tá no momento que pode fazer esses paralelos, pode fazer essas inferências nesse sentido. Então, fui para Hannah Arendt e para, né, o Karl Jaspers, ela falando sobre o Karl Jaspers, né, que é contemporâneo, foi da guerra e já faleceu na década de 60, né, viveu esse trauma pós-guerra todo, e começava falando sobre isso. E aí, de quebra, eu fui buscar alguns conceitos com o filósofo espanhol, que é pouco conhecido, né, mas também que eu gosto muito, que é Miguel Unamuno, quando ele traz aí umas reflexões a respeito da morte, né, porque nós temos aí uma ameaça de vida, né, uma ameaça de vida, sobretudo de vida. Então, a gente começa, com base neles, né, com um pensamento intimista. Arendt dizia que o ser humano, quando ele olha para os outros, ele se sente um pouco especial, né? Todo mundo se sente especial, no sentido de que eu não sou o povo, eu não sou a sociedade, eu tenho a minha individualidade, né? E dentro dessa minha individualidade, ela chamava que isso era o ponto de vista arquimediano. É interessante, porque Arquimedes foi o primeiro que fez algumas inferências como se ele estivesse fora da Terra, né? Dai-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu removerei o mundo. Quem não lembra isso, né? É a ideia que ele iria remover o mundo de fora do mundo. E quando a Hannah Arendt fala nisso, ela fala que a subjetividade pessoal torna a gente fora, torna a gente como Arquimedes. Hoje, eu diria que a gente é o operador do Google Maps, né? A gente está fora lá, e é só aquele bonequinho, quando a gente quer, a gente puxa o bonequinho para dentro para ver o Google Street, né? Mas enquanto a gente não vê no Google Street, a gente está olhando de fora para dentro. Então, era essa visão, mais ou menos, que Hannah falava, né? Que a Arendt falava, e aí eu fiz algumas anotações aqui, né? Quando ela fazia essa inferência e dizia que a pessoa trata, e a gente faz isso, né? A gente fala o brasileiro, a gente fala o ser humano, e quando a gente faz essas avaliações, a gente, de certa forma, está fora, né? Está de fora para dentro, e se acha especial, ou seja, não tem, né, não tem como escapar, né, dessa diferenciação. E aí é que eu entro com o nosso amigo Miguel de Unamuno, né? Miguel de Unamuno diz que dentro dessa visão arquimediana, se bem que ele não se refere a isso, porque ele é anterior, né, a elas, ele diz que existe aí o desejo da imortalidade, né? Aquela certeza da imortalidade e da consciência, pelo menos. Né? Então, as religiões monoteístas, a nossa cultura ocidental, é muito baseada no princípio da consciência, né? A consciência, a culpa, isso individualmente, ao contrário do Oriente, que vai para o todo, né? Inteligência universal, holística, a gente é muito individualista nesse ponto. E ele diz que essa reação torna a gente especial, e aí a gente começa a fazer algumas especificações. Nessa crise especificamente, você vê que Pedro abriu muito o horizonte, né? Eu estou focando na crise para justamente o debate poder ficar, né, dentro desses dois polos, né? E aí, nessa crise especificamente, a gente vê essa consciência, esse eu consciente, né? O Unamuno chega a dizer até que a vida não é uma coisa racional, né? Então, essa crise de racionalidade que Pedro está falando, né, do Habermas, né, do Habermas, né? essa crise de racionalidade, o Unamuno já pensava lá no começo do século, né, dizendo que existia essa ideia justamente contra os próprios fatos da vida, né? A própria vida é irracional quando você está caminhando para a morte, né? Então já é uma contradição viver. A racionalidade já é contra a vida. E aí, diante de uma crise dessa, a gente fica procurando subterfúgios para preservar essa consciência, né? Essa consciência individual, essa consciência imortal que a gente busca. E aí diz assim, né? As frases que a gente ouve todo dia na televisão, né? É uma reação do eu ou dos eus contra, né, essa coisa do vírus aí pegar todo mundo. E diz assim, não, morreu, mas era idoso.
morreu, mas tinha comorbidades, né? Comorbidades. São desculpas, né? E justificativa para a gente continuar se sentindo nessa equidistância. Ou não tinha histórico de atleta, né? Isso é um fato. Então, são justificativas nesse sentido. Mas o danado, né? O problema é que o vírus faz tábula rasa de toda a humanidade. O vírus não tem questões qualitativas. O vírus é quantitativo. Não é? Então, a gente vai chegar a um ponto que isso vai pouco importar. E isso aí vai tirar também esse alento que nós temos. Bom, então, diante dessa visão, aí é que eu entro na visão de Arendt e de o Jaspers, né? O Karl Jaspers. Eles dizem o seguinte, a única maneira, e aí ele já mostrava naquela época que a gente fica impressionado com a visão, né, do Jaspers, quando ele diz assim que a comunicação, ele falava na comunicação pós-guerra, não tinha nem ideia do que fosse internet ainda, né? Não existia nem, mas ele já dizia que essa facilidade de comunicação trouxe para todo mundo uma igualdade de presentes, porque o que acontece em qualquer parte do mundo, a gente tem conhecimento na hora, né? Coisa que demorava a chegar, né? A gente conhece as doutrinas filosóficas, quando ela chega no Brasil, ela já está em declínio na Europa, né? Mas agora não, agora é imediato. E você convive com presentes, né? Um presente está para todo mundo, quando os passados são diferentes, né? É aí que o Jaspers ele propõe uma questão universal, a aldeia global, a universalização, porque nós não podemos lutar contra uma ameaça à humanidade com individualidades qualitativas, essas individualidades subjetivas que nós temos, não é? Essa coisa aí da reação contra a morte, dessa reação contra, né, o nada, né, morrer e se tornar nada. Então, nós não podemos ser universal, né, sem ter desconsiderando isso. E aí, o que é que acontece com essa individualidade? Ela vai atrapalhar esse homem universal que Jaspers pregava, né? Então, a única estratégia que a gente podia ter contra uma ameaça à humanidade, e aí ele já fazia uma comparação com a questão da ameaça nuclear. Ele, né, depois da guerra, ele e Arendt diziam, né, foi a primeira possibilidade que o ser humano se viu de autodestruir. Ele sempre pensou numa destruição escatológica, de fora para dentro, né, diluviana, apocalíptica, mas nunca se pensou na possibilidade do próprio ser humano se autodestruir. E aí ele dizia que a única solução para isso seria uma união universal, né, a universalização do ser humano. E aí ele diz, como eu vou entender que esses passados são diferentes, que a cultura é diferente, e botar um governo central sem correr o risco de uma ditadura universal, uma ditadura mundial, a exemplo lá do 1984, né, da distopia de 1984, a questão do Admirável Mundo Novo, né, que geralmente são baseadas nessa poder universal, poder mundial, e subjugando os outros para que todo mundo consiga conviver, né? Então, isso é um grande desafio. E aí, diante disso, né, diante disso tudo, a gente vai entender que essa crise pode resultar, ou deveria resultar, numa união universal. E aí é quando o Jaspers diz, né, é a única solução. Ele apresentava como a única solução para a catástrofe nuclear atômica, né? E agora a gente está vendo que isso se aplica ao momento, não é? A gente está vendo atitudes, as melhores e as piores atitudes saindo dos seres humanos, inclusive das nações, né? Porque aí a gente vai ver qual é o papel do Estado. E o Estado, pelo que tudo indica agora, ele assume essa subjetividade do eu, né? E o Estado, as pessoas que estão no Estado, eles se acham imortais, porque o Estado em si é imortal, né? O Estado em si é imortal, ele se perpetua. E aqueles dirigentes parece que assumem essa ideia e tira essa frustração
justamente aí na questão da imortalidade do Estado. E aí a gente pergunta, e eu deixo, né, mais uma pergunta para nosso amigo Léo, né, para desenvolver, e dentro dessa discussão, será, né, mudaremos o mundo, seremos mais universais? O que a gente está vendo é uma coisa no sentido contrário. A gente está observando, por exemplo, movimentos neonazistas na própria Alemanha. Tem povo mais teve povo mais massacrado pelo nazismo, mas seria possível que surgissem movimentos neonazistas e outros movimentos agora, né, principalmente nessa situação? Então, nós estamos observando movimentos xenofóbicos, né, movimentos que mudam no sentido contrário, quando apontado por Hannah Arendt e por Karl Jaspers, a única solução para que a humanidade conseguisse escapar desses, né, dessas ameaças seria essa união, né, essa união universal. E a gente está observando. Então, a pergunta que eu deixo é: a gente está caminhando para isso ou a gente está caminhando para um movimento completamente contrário? Né? O trauma da Segunda Guerra resultou em algumas coisas positivas. Né? Ontem a gente falou sobre as Nações Unidas, a tentativa de união da Nação Unida, né? A gente estava comentando sobre isso, e que foi uma coisa boa, né? A tentativa de restabelecer e dar a Israel um Estado, voltar, né, a grande injustiça feita contra os judeus ser amenizada. Será que nós teremos dessa crise alguma coisa nesse sentido? Será que sairemos mais universais? Sairemos melhores dessa? Então, esse é o meu questionamento, né? E mais uma vez, me excusando pela pouca profundidade, mas estando aqui para aprender com vocês, ok? Obrigado. Professor Joaquim, parabéns pela excelente exposição, que não teve nada de superficial. Uma análise sua que, de fato, todo mundo aqui vai discordar, eu acho, né? Foi de bastante profundidade e o senhor está de parabéns. Dito isso, eu passo a palavra para o professor Leonardo Almeida, que agora vai responder a todos os questionamentos, né, Leonardo? Pronto. Pedro gosta de dizer que eu só vou entrar para bater, né, para criar, a causar e tal, mas não é bem por aí, não. Anotei uma série de questões que vocês colocaram. Eu não vou partir de nenhum filósofo em particular. Eu vou tentar me ajustar ao que vocês colocaram e ver como é que eu posso contribuir em primeiro lugar, tá? Vou pegar as considerações de Pedro, que tem muito ponto aqui interessante. Eu vou estourar o tempo se eu for considerar cada uma, né? Vou pegar uma que eu gostei muito, a questão de crise permanente no Brasil, né? Em certo sentido, o Covid, no meu entendimento, não trouxe nenhuma novidade do ponto de vista da crise, não, tá? Numa perspectiva institucional, o Brasil está em crise, acho que desde 88, né? Desde 88 tu tem um escândalo, tu tem uma divisão. A gente pode, inclusive, né? E eu digo isso de maneira até trágica, pontuar as épocas por escândalos, né? Eu gosto de falar isso para meus alunos. Olha, naquela época lá do Senna, né, teve os anões do orçamento, né, o escândalo dos anões do orçamento, o escândalo de Collor. O Brasil é permeado por esses escândalos. Eu me lembro, inclusive, em 2006, voltar da faculdade, né, e ligar logo a televisão para saber o que é que Roberto Jefferson ia falar, né? A bomba que ele ia colocar lá. Quer dizer, até essa teatralização que a gente tem hoje na mídia com relação ao atual presidente e a oscilação dos ministros, isso aí também já é antigo. O que o vírus fez foi exacerbar essas tensões, colocá-las em primeiro lugar, tá? Trazê-las para o primeiro ponto. Então, esse aspecto que eu gostaria de colocar aqui para você. Quando você fala da questão das emendas à Constituição, você toca num ponto muito complicado, porque, via de regra, não é que a Constituição ela é imutável, mas é que a Constituição deveria ser acompanhada por um grau de estabilidade significativo. Quando eu começo a brincar com as emendas à Constituição e o que se faz lá fora é brincar com essas emendas, eu destruo a estabilidade do sistema constitucional. Ela fica plástica. Aí, que Constituição é essa, na verdade? Que raciocínio constitucional é esse que se pauta pelo circunstancial, né? Pelos contextos sempre... É muito casuístico isso, tá? Então, fica só uma questão aqui para colocar para vocês também. Você colocou aqui crise de racionalidade do presente. Isso Habermas, né? Ele vai enfrentar lá a dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, mas tu tem que entender o seguinte: quando Habermas estava falando disso, dessa crise de racionalidade,
É mais ou menos o contexto da década de 70, 80, tá? É uma... né? Eu acho, Pedro, essa é a minha opinião, que hoje o buraco está muito mais embaixo. Hoje a gente tem um grau de obscurantismo que Habermas jamais pensaria, ao que remete até a Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu vou dar só um exemplo de como esse obscurantismo ele entra nas instituições. Logo quando o Dilma ganhou a eleição em 2014, primeira coisa, uma das primeiras coisas que a Aécio Neves fez foi, olha, as urnas podem ter sido fraudadas. Com esse pequeno gesto, Pedro, ele não está só admitindo a derrota. Olha, eu perdi dentro de um processo político que ambas as partes estavam competindo com base na regra do jogo democrático. Ele não está fazendo isso. Ele está colocando em xeque a saúde, a estabilidade das instituições. Ele não está colocando em xeque a vitória de Dilma, não. Ele está colocando em xeque todo o arcabouço que legitimaria essa vitória. No meu entendimento, Aécio, naquela época, não tinha noção do que ele estava fazendo, não tinha noção muito clara de onde que isso levaria. Mas hoje em dia, Pedro, você tem no YouTube memes de pessoas dizendo, olha, caixão, né? Saindo do caixão para dizer, não está morrendo tanta gente assim, né? Não está morrendo tanta gente. Essa estatística aí é maquiada, né? Isso é conversa fiada. Isso é os governadores querendo travar o exercício do Poder Executivo Federal, né? Você tem hoje em dia caracterizações ideológicas que não são nem irresponsáveis. Me lembram o barcatismo, a caça às bruxas, lá em Hollywood. Vou dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele era o símbolo do combate à anticorrupção no Brasil. Embora lá com suas críticas da esquerda, ele era para o segmento que apoia o atual presidente, ele era o símbolo máximo do combate à corrupção. Tá? E aí, após a sua saída, ele praticamente é caracterizado como um comunista. Como alguém, inclusive, que é desarmamentista. Quer dizer, a plasticidade das caracterizações ideológicas é tão grande que uma hora eu posso ser considerado íntegro, idôneo e alguém de direita, e outra hora eu já sou de esquerda, eu sou um terrorista. Quer dizer, é muito plástico. Do ponto de vista da racionalidade, eu não vejo... é uma concepção muito complicada de racionalidade que tem aí, tá? Eu poderia dizer o seguinte... o que está sendo feito no panorama do coronavírus e antes é uma política anti-institucional. A realidade seria isso, uma política anti-institucional. Por quê? Ao invés de se promover um diálogo entre as instituições e os poderes, tá? Por exemplo, eu posso criticar o STF, eu não concordo com o STF, eu posso criticar o STF, eu posso tentar bater de frente com o STF, tá? Mas abrindo-se para um diálogo, tentando aprender com ele e vice-versa. Eu não faço isso. A estratégia é a seguinte, fecha o STF que só tem corrupto. Isso aí não é atitude, isso aí não é mais uma atitude que promove a abertura, isso é uma atitude que promove o fechamento. A ideia aqui não é mais dialogar com o STF, é um esgarçamento das instituições. A mesma coisa com o Congresso Nacional, fecha o Congresso Nacional. Bom, eu não estou abrindo mais espaço para diálogo, estou dizendo, olha, eu estou quebrando por dentro as instituições. Eu poderia pensar nesse nível a questão de uma racionalidade política, tá? Mas do ponto de vista habermasiano, de uma racionalidade comunicativa, lembrando que esse é um conceito normativo, ele não tem que se fazer presente aqui, as condições do diálogo hoje em dia elas estão muito mais complicadas. Por quê? A política democrática, a princípio, ela se daria num jogo entre adversários. Eu não tenho mais um jogo entre adversários hoje em dia, eu tenho um jogo entre inimigos. O outro, né? O outro não é alguém que discorda de mim, mas que possui credibilidade e com ele eu posso aprender. Né? O outro é um canalha, o outro é alguém que eu tenho que erradicar, o outro é o inimigo, o outro é o problema. Então, a racionalidade comunicativa habermasiana, principalmente na ética do discurso, ela exige uma abertura, e a gente não tem mais essa abertura. Não há sensibilidade de abertura hoje em dia. O outro que discorda de mim não é alguém que, ao discordar, pode impulsionar um exercício autocrítico e permitir que eu refine minhas posições, tá? O outro é alguém que eu tenho que erradicar. O outro é alguém que eu não vou aprender nada, ao contrário, né? É um obstáculo para o desenvolvimento, não só meu, como da própria nação. Por isso, inclusive, a simbologia, né? Sempre a bandeira brasileira, né? Por que a bandeira brasileira? Porque quem não concorda não é quem discorda, quem não concorda é quem está contra o Brasil, quem está contra o projeto de nação. Então, esse pessoal aí não tem espaço, não tem diálogo com eles. Tá? Acaba não tendo.
Vê, você perguntou assim, Habermas seria aplicável à nossa realidade, né? Eu nunca penso, eu em particular, nunca penso no filósofo como algo aplicável, como alguém que, eu vou pegar a teoria dele, eu vou ver se ela descreve a minha realidade. Um filósofo, uma filosofia, antes de tudo, algo que ele convida a pensar, a ele procurar novos elementos para pensar e encarar essa realidade, né? Eu não penso em Habermas, por exemplo, como um legislador, alguém que vai chegar lá e vai traçar direitinho, né, como é que a gente tem que pensar o proceder. Eu vejo Habermas, como qualquer outro filósofo, como alguém que fornece subsídios teóricos para a gente entre em contato com essa realidade, a pense de outra forma. E nesse sentido, não sou Habermas como qualquer outro, né? Pode sim ser importante para a gente pensar essa atual realidade. Não como alguém que vai descrever ela, tá? Mas como alguém que fornece conceitos e elementos que permitem que a gente trabalhe essa realidade. Então, o que eu fiz agora com o Habermas é isso, né? Eu tentei pensar o conceito de racionalidade comunicativa nesse contexto aqui e um viés normativo, tá? Essas são algumas considerações sobre a sua fala. Deixa eu ver se tem outro, né? Você colocou aqui engajamento intelectual no panorama brasileiro, né? O Habermas como um intelectual assim, engajado. No Brasil acaba sendo muito complicado. Isso pela própria cisão que você tem na sociedade, né? O intelectual hoje em dia que vai se engajar não é alguém que está fornecendo só uma perspectiva, né? É alguém que ou concorda com o que eu penso ou não concorda. Se não concorda, eu vou atacar ele. Ao invés de dialogar, a gente está atacando. Então isso eu vejo como um problema, mas é algo que a gente tem que se colocar também. Tá? Talvez aí, no seu estudo da esfera pública, né, isso mostra no contexto brasileiro um enfraquecimento ainda maior da esfera pública. Lembrando só um pequeno detalhe, o atual presidente, né, em 2018, ele venceu a eleição sem argumentar, tá? Sem se colocar à prova o seu projeto político. Independente do projeto político ser bom ou não, se sustentar ou não, bom, ele não sustentou esse projeto político diante aí de um debate. Isso é muito importante, tá? Para a nossa argumentação aqui. No caso de Joaquim, olha, eu pensaria o seguinte, quando você coloca lá aquela caracterização das vidas, né, a Judith Butler, ela fala muito sobre essa questão, ela fala muito sobre essa maneira como os estados acabam seguindo a vida entre aquelas que são passíveis de luto, de consideração e de afeto, e aquelas que são dispensáveis, né, ou descartáveis. Nesse sentido, também o coronavírus ele não trouxe uma novidade muito grande. Ao contrário, ele exacerbou ainda mais o que já existia. Para o Estado brasileiro, algumas vidas merecem proteção, cuidado e respeito, e outras nem tanto. Então, tá aí, quando a gente discute a estrutura do Estado para cuidar das pessoas, quais pessoas são essas, exatamente, né? Veja que uma parte dos trabalhadores, sobretudo aqueles que estão lidando num trabalho mais intelectual, mais simbólico, eles estão fazendo home office. Mas aqueles que estão precisando de trabalho braçal, eles estão expostos ao vírus. Tá? E o leito dos hospitais e a estrutura pública para atender essas pessoas é cada vez mais limitada. Então, quando a gente coloca assim, olha, a economia, não existe a dicotomia entre saúde e economia. Será que essa é a questão mesmo? Alguém está dicotomizando saúde e economia? Será que isso é feito? Ou a questão é a seguinte, você vai expor boa parte da população brasileira a possibilidade de morrer desse jeito? E você tem nesse contexto várias falas, né, de empresários brasileiros que, enfatizando a questão econômica, chegavam assim a desconsiderar as estatísticas. Tipo, mas só, peraí, 3 mil pessoas morrem, né, por ano de gripe, por mês ou por ano de gripe, né? E você vai se preocupar com isso? Quer dizer, as vidas aqui, elas são praticamente numéricas, são estatísticas, nesse caso. A gente tem uma consideração muito grande diante da saúde, né, e da estrutura do mercado. Quando você fala assim, numa solidariedade global, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas porque mesmo com a construção das Nações Unidas, todos aqueles processos de descolonização do continente africano não tiveram urgência muito grande da ONU aí, né? Ao contrário, se a gente vai na década de 90 e vai trabalhar lá o que aconteceu em Ruanda ou em Serra Leoa, aquelas duas guerras civis, a ONU realmente não foi muito relevante ali. Claro, no conflito dos Balcãs, as forças da OTAN realmente operaram uma intervenção, mas uma intervenção muito questionável, por sinal. Quer dizer,
no contexto geopolítico, essa união que você está falando aí, ela pode ser pensada, talvez de maneira forçada, pelo capitalismo. O capitalismo que força essa união. Se existe algo que se sobrepõe à vontade do Estado hoje em dia, é o capitalismo. O pessoal fala assim, mas o presidente da República que governa aqui no Brasil, em parte governa. Mas, em outra parte, ele tem que atender aos interesses econômicos supranacionais. Senão ele se complica também. Tá? O fluxo do capital supranacional, isso determina e meio que molda as políticas de Estado. Então, nesse sentido, se a gente vai falar de uma globalização, eu acho que essa globalização, Joaquim, ela acaba caminhando muito mais com uma situação econômica do que uma situação com relação a direitos. Tá? Um dos aspectos mais complicados da globalização do ponto de vista jurídico é o direito dos exilados. Tá? É o direito dos imigrantes, por exemplo, o direito daqueles que vão pedir asilo, que estão fugindo de guerras e etc. Isso aí, né, e a própria Hannah Arendt coloca isso bem nos livros dela, isso ainda está sendo ancorado no Estado. Só para terminar esse argumento que ela coloca, né, a gente fala muito em direitos humanos, em acolher essas pessoas, mas quando ela bate na porta do nosso Estado, olha, a gente quer asilo, né? Quando os haitianos vêm para cá, a gente está precisando de asilo. O que é que a gente faz? Não, isso vai prejudicar a economia, isso vai ampliar a criminalidade, fique lá pelo Haiti. E, ao mesmo tempo, a gente promove aí os direitos humanos. Né? É uma relação aí de conveniência e um tanto quanto retórica. Então, essa, sim, foi minha intervenção. Muito obrigado, muito contente de participar aqui. Concluí. Excelente, professor Leonardo. Realmente a gente fica empolgado, né? Com essa empolgação. Que pena que acabou, né? Mas, antes de encerrar, nós recebemos uma pergunta, tá, do André, vou fazer a leitura. E quem se sentir à vontade pode responder. Só um minutinho. Ele diz o seguinte: olá, debatedores. Fico feliz pela composição de uma mesa com pessoas tão brilhantes que elevam o nível desse debate. A relação pandêmica só revela um reflexo problemático que atinge nossa população há muito tempo, concordando com o professor Leonardo. Tentando trazer para a esfera mundial, em particular para o mundo oriental, pergunto às sumidades como essas reflexões se aplicam e influenciam o mundo oriental e por que destoa tanto do nosso universo. E esse fato faz com que eles lidem melhor com as crises? Para facilitar, eu vou copiar a pergunta aqui no nosso... Eu percebi. Ora, tem diversas explicações para isso, né? Alguns enfatizaram o caráter coletivista das sociedades confucianas, principalmente na China, no Japão. Outros acentuaram o aspecto autoritário lá da China, que, bom, eu não sei exatamente, eu tenho dificuldade se eles lidariam assim. Eu tenho dificuldade de justificar dessa maneira a maneira como eles estão lidando melhor. O que eu posso dizer é o seguinte, tá? A própria composição demográfica brasileira vai sim trazer mais dificuldades, por exemplo, do que trabalhar isso na Itália, na Alemanha e etc. Quando eu disse que o vírus não trazia nenhuma novidade nesse sentido aqui, ele só exacerbava, é porque todas aquelas doenças, todas aquelas... como eu posso dizer, implicações de saúde já nos afetavam no tocante à própria existência das favelas. O vírus não construiu as favelas, essa é a questão. Se a situação está sendo multiplicada lá e está ficando complicada lá fora, é porque a nossa estrutura fomentou isso há muito tempo. Aí tem acho que o CEO da XP, né, ele fala, não, essa dificuldade de combater a crise do coronavírus no Brasil são os pobres. Como assim são os pobres? Ninguém chega assim e diz, olha, eu quero nascer pobre, eu quero nascer numa situação economicamente precária, não. Isso é próprio da estrutura social. Essas pessoas não optaram por estar lá, foram colocadas lá, inseridas lá. A gente não criou, do ponto de vista de uma sociedade, aí eu toco na questão da solidariedade de Joaquim, a gente não trabalhou a solidariedade aqui, não. Ao contrário, aquelas pessoas que estão lá, elas estão no outro mundo, que não nos afetam. Se o coronavírus, por exemplo, não nos afetasse, só afetasse elas, muito provavelmente a gente nem estava falando de coronavírus. Não estaria discutindo isso aqui. Tá? Se o coronavírus só afetasse o continente africano, por exemplo, será que a gente estaria discutindo isso aqui?
Eu estaria conversando dessa maneira? Tá entendendo? Quando você fala assim que o coronavírus faz uma tábula rasa, Joaquim, ele faz, de fato, uma tábula rasa. Só que no contexto brasileiro, o vírus ele não discrimina, mas a sociedade ela discrimina. Ela coloca alguns em situação de exposição muito maiores e mais complicadas do que outros. Então, essa seria a minha colocação. E aí, Léo, complica ainda mais a busca por um diálogo racional livre de dominação, né? As nossas relações sempre já são assimétricas. Sim. Perfeito. Gostaria de complementar, professor Joaquim. Professor Joaquim, gostaria de complementar? Ok, estava liberando o microfone. Veja, eu concordo plenamente e acho que o objetivo foi conseguido, né, que era permitir essa reflexão, e Léo, né, fez uma análise muito interessante, muito bem feita. Inclusive, ele fechou agora com esse raciocínio, dizendo que o vírus, sim, não sabe, só conhece, né, bota todo mundo na categoria de ser humano, mas a sociedade é extremamente, né, faz a discriminação e luta com outras armas, né? A ideia que a gente tem, assim, só para a gente fazer uma caricatura disso aí, são as máscaras, que são, na verdade, barreiras mecânicas de grife. Tem gente aí vendendo na internet máscara com pedrarias, né, com pedras preciosas, achando que, veja, eu estou usando uma barreira, mas a minha é melhor do que a sua. A minha tem pedra preciosa, né? Então, isso aí fica uma caricatura, né, tranquilo dessa história de a sociedade é quem faz a discriminação e luta com armas diferentes. Ok, só era isso mesmo, e eu estou muito satisfeito com a intervenção, com as intervenções de Léo, e quero mais uma vez agradecer a participação. Excelente. Antes de encerrar, exatamente, antes de encerrar, eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algum complemento, professor Leonardo, professor Pedro. Não, tá ótimo. Eu gostaria, a partir das intervenções do professor Leonardo, dizer que concordo com todas elas, que era justa essa a minha expectativa. O professor Leonardo desconstruiu tudo, é um pós-estruturalista, veio realmente para demonstrar as dificuldades da gente compreender as coisas de uma maneira muito apartada da realidade, né? E o comentário que eu queria fazer é que me parece que a abertura nossa do diálogo foi muito produtiva e lança para a gente o desafio de continuar o diálogo fazendo justamente o que eu alertava no início. Aqui a gente fez problematizações. Se o Habermas, e aí eu faço a ressalva de que ele de fato não teria como, e a gente não tem como aplicar a teoria dele no sentido de buscar uma descrição da nossa realidade, seria efetivamente, como o professor Leonardo falou, um auxílio para pensar a nossa realidade. Mas a grande questão é que se a gente não consegue utilizar a proposta dele, a perspectiva da democracia deliberativa dele, um dos filósofos que ele tem bastante diálogo, inclusive é um dos poucos que tem, né, com esse filósofo, na verdade, um sociólogo, o George Mead, norte-americano, e o Habermas traz muita coisa do Mead, e uma das coisas que o Mead falava era que a coisa mais interessante da democracia é que suas instituições são abertas à alteração a partir da comunicação. E essa nota distintiva, que está muito presente em alguns autores norte-americanos, o Dewey continua também nessa perspectiva, coloca a democracia como se uma forma de vida, e eu vejo o Habermas trazendo alguns elementos bem interessantes nesse ponto de vista também, mas só nessa primeira questão que a gente coloca, a democracia como tendo mecanismos internos de desenvolver e desdobrar as questões na sociedade sem romper, sem ruptura, porque faz isso através do diálogo, só com isso a gente anota a discrepância do que a gente tem atualmente, que é tudo que o professor Leonardo estava conversando. A gente não está aqui para chegar a consensos, a gente está para eliminar o adversário, isso é muito problemático. Mas aí a gente, e me pareceu perfeita a continuação da forma como a gente trouxe os problemas, o professor Joaquim trazendo essa perspectiva até de como a gente pode, enquanto indivíduo, perceber também, né, toda essa questão e, sobretudo, a expectativa que a gente pode ter em relação a um sistema global de nações que buscam
resolver problemas que são globais, né? Como é que a gente pode esperar que isso se dê na continuidade, sobretudo porque a gente já via alguns movimentos protecionistas, né, como o Brexit e outros. Como é que, então, que a gente vai lidar com essas situações? E a grande questão então, de nossas falas, o resumo que fica de todos esses traços muito relevantes para o diálogo é que a gente compreende melhor os fatores da crise e dessa relação entre sociedade e Estado. A pergunta do André foi muito interessante, porque, em geral, a gente tem uma perspectiva em algumas narrativas de que, por alguns estados do Oriente serem mais controladores, isso diminuiu a incidência do vírus. Isso significa também um ataque à noção de democracia, de ter esse diálogo livre. Então, não vamos ter o diálogo livre, vamos aplicar ordens que não podem ser questionadas para que o vírus não se alastre, né? Algo presente na fala do professor Joaquim, do professor Leonardo também. Então, o problema que nos fica, que eu já estou me delongando, mas que eu queria trazer é que, da nossa reflexão, a gente precisa agora continuá-la para tentar pensar em soluções, né? A gente discutiu, sobretudo, sobre as dificuldades e como compreender essas dificuldades melhor. E é o primeiro passo, é pensar no problema de uma maneira séria e cuidadosa, né? E esse problema ainda precisa ser pensado mais, só que a gente também tem que começar, como faz o Habermas, em propostas, né? Então, vamos ver se isso nos estimula a continuar, e nós, eu digo, não apenas nós quatro, mas todos que nos assistem, a refletir a respeito de tudo isso e contribuir para a gente sair melhor dessa crise. Obrigado. Excelente, professor Pedro. Eu agradeço a participação de todos e parabenizo. A gente chega agora a 1 hora de transmissão. Agradeço a todos que também participaram conosco e os aguardo no nosso próximo encontro, né? Porque, como viram, realmente tem muito pano para a manga aí para a gente ainda discutir. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.